Feriadão prolongado, região se prepara para movimentação nas estradas. No quadro Entendendo Direito, as dicas para você que vai embarcar em uma viagem. Ontem foi realizada a 17ª sessão ordinária na Câmara Municipal. Tem uma sexta na nossa quarta-feira. O Últimas Notícias começa agora. Boa noite. Nós começamos a nossa edição com um resumo da 17ª sessão ordinária realizada ontem. A vez do número legal, em nome de Deus, da lei declara aberto trabalho. Na 17ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, o relatório final de apuração dos contratos de manutenção nas escolas, atas de registro de preço e demais formas de contratação de autoria do vereador Rafael Tucla começou a ser lido. Porém, com o término do horário regimental, o relatório não pôde ser lido até o final e será lido na 18ª sessão ordinária a pedido do vereador Marcos Roberto Silva Tinho, e isto foi colocado em votação para que o mesmo fosse enviado aos parlamentares via e-mail. E a questão de ordem foi aprovada e o pedido do vereador Ricardo Queixão para obter uma licença por 90 dias foi aceito. E foi lido também a moção de apoio de autoria do vereador Rodrigo Alemão para a implementação do nível superior para os escreventes técnicos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assinado por todos os edis. O vereador Alexandre Mendes Utopete pediu para que o plenário fosse consultado e que fossem direto à ordem do dia. O presidente colocou em votação e o pedido foi aceito. Porém, com voto contrário dos vereadores Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão, Fábio Alves Moreira Roxinho, Sérgio Calçados e Rafael Tucla, registrando a ausência do vereador Rodrigo Alemão por motivos particulares. O projeto de resolução da mesa da Câmara foi aprovado em discussão única. E o projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Preservação das Nascentes, seu cadastro e monitoramento no município de Cubatão, foi aprovado em primeira e segunda discussão. Susto em São Paulo. A companhia aérea Azul e o Cenipa investigam a decolagem de um avião pouco antes do fim da pista no aeroporto de Congonhas. A empresa informou que o voo com destino ao Rio seguiu sem problemas. As imagens impressionam. O avião da Azul decolou um pouco antes do fim da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Esse tipo de decolagem não é frequente. O destino da aeronave, que saiu da capital paulista, era o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A decolagem, que vem chamando a atenção nas redes sociais, foi transmitida ao vivo por câmeras do canal Golf Oscar Romeo, que registra voos em Congonhas. A Azul informou que abriu uma averiguação interna para apurar o ocorrido do voo AD 2610. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, informou que os dados estão sendo coletados por investigadores para avaliação quanto a um possível enquadramento como ocorrência aeronáutica. Acidente na estrada. Carro capota na Anchieta, em Cubatão, e um veículo pega fogo após colisão em Bertioga. Um carro capotou no quilômetro 49 da rodovia Anchieta, sentido litoral, na altura de Cubatão. Segundo informações da Ecovias, o motorista do veículo saiu ileso e o acidente não gerou congestionamento. A Polícia Militar Rodoviária e a própria concessionária atenderam a ocorrência. Outro acidente foi registrado na estrada, mas dessa vez em Bertioga. 2 carros se envolveram em uma colisão na altura do quilômetro 200 da Rio Santos. Após a colisão, um dos veículos acabou pegando fogo e assustou quem passava pelo local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi encaminhada para o local do acidente e conseguiu conter as chamas. Além dos bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e o Departamento de Estradas e Rodagens atenderam a ocorrência. Ninguém ficou ferido. E agora é a hora do esporte. O goleiro João Paulo dos Santos agradeceu as mensagens de apoio recebidas em suas redes sociais após a cirurgia no tendão de Aquiles.
O atleta ficará afastado dos gramados por 8 meses. Com vocês, estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi, não só da Nação Santista, como de todos os torcedores de outros clubes. Venho recebendo bastante mensagem de apoio. Queria agradecer muito a vocês, mandar um grande abraço para minha família, para meus amigos. Ainda não consegui responder a todos porque recebi muitas mensagens nesses últimos dias, mas aos poucos eu vou respondendo, tá bom? Passando aqui mesmo só para deixar um grande abraço, falar que estou bem, a cirurgia foi um sucesso, estou em boas mãos. Agora é trabalhar e focar na recuperação. Logo, logo estou de volta. Valeu? Um grande abraço, tamo junto, fiquem com Deus. E agora, Lucas Sena conta pra gente sobre o treino do Santos nessa quarta-feira. Os comandados de Fábio Carille treinaram na tarde dessa quarta e tem novidades. Aderlan volta aos treinos após se recuperar de uma lesão na mão direita, além do volante Alisson, que retorna após um longo período afastado, recuperando-se de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esse feriado. O dia amanhece com sol entre nuvens nesta quinta-feira de feriado de Corpus Christi e não há previsão de chuva. As temperaturas diminuem ainda mais, variando entre 15 e 21 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 94%. E o climatologista Rodolfo Bonafim conta como ficará a condição do tempo para o feriadão. Amigos da TV Câmara, tudo bem aí com vocês? Tem gente que adora frio, tem outros nem tanto, e tem uns que odeiam. E realmente tem feito frio. Esta madrugada registramos aqui na estação da ONG Amigos da Água, em Santos, apenas 16,8 graus, a temperatura mínima mais baixa deste ano. E em todas as cidades da Baixada, a temperatura girou em torno disso, um pouco para mais, um pouco para menos. Isso dentro da área urbana. Logicamente que no alto dos morros, das serras, no bairro do Caruara, que é o bairro Caiçara de Santos, às margens da Rio Santos, em plena Mata Atlântica, a temperatura foi bem menor. Pode ter chegado até 12 graus. E a tendência é continuar aí para os próximos dias as baixas temperaturas. Agora, o sol que hoje resplandece, ele não deve ficar muito firme a partir de quinta-feira, porque além da massa de ar polar, tem um ciclone extratropical aqui no nosso Oceano Atlântico, mais ou menos próximo, que atrai muita umidade marinha. Então, é possível que entre quinta e sexta-feira a gente ainda tenha alguns momentos de chuviscos esparsos em nossa região. Mas é isso. Curtam o frio, agasalhem-se, porque as doenças respiratórias são mais proeminentes nessa época do ano. Fora isso, tudo bem, sem nenhum problema adicional. Tchau, pessoal! Feriadão chegando e a nossa região é o destino de muitas pessoas que querem curtir uma praia, visitar seus familiares, mas também tem aqueles que vão no contrafluxo e saem da região, seja de ônibus ou de carro. Você já comprou suas passagens de ônibus? Fez revisão no seu carro? Viu as condições das estradas? A nossa reportagem traz tudo o que você precisa saber antes de pôr o pé na estrada. O fluxo de passageiros aqui na rodoviária de Santos para esse feriado de Corpus Christi está bem abaixo do normal. Mesmo com a baixa movimentação nessa véspera de feriado, a expectativa é que tenha um aumento no fluxo de passageiros de até 20% entre quinta e domingo. Para ter uma ideia, as empresas que fazem a linha São Paulo-Santos têm saídas tanto do terminal de Jabaquara quanto do terminal rodoviário de Santos de 15 em 15 minutos. Você que trabalha até mais tarde hoje, véspera de feriado, e acha que não vai ter passagem para o seu destino no feriadão, fique tranquilo, viu? Aqui na rodoviária de Santos, conversando com alguns guichês, a gente percebeu que ainda tem bastante passagem para você comprar e curtir o seu feriadão. Então fique tranquilo, vem na calma, vem de boa. Agora a gente vai falar com o Jones Muniz, que está no Centro Automotivo, e vai contar para a gente quais cuidados a gente deve ter com o automóvel antes de botar o pé na estrada. É isso aí, Lucas Sena. Olha, e para aqueles que optaram por
viajar com seu próprio automóvel, é muito importante fazer todas as revisões para não ser pego de surpresa na estrada. E nós viemos aqui em um centro automotivo, nós vamos conversar com o Felipe. O Felipe vai dar dicas importantíssimas para que você não passe nenhum perrengue na estrada. Suspensão, freio, pneus, além dos itens obrigatórios para você estar pegando uma estrada com mais calma. Em casa você vai conseguir ver alguns indícios de coisas que não estão funcionando corretamente, como a parte do arrefecimento. Você tem o nível mínimo de água e tem o nível máximo. Sempre está colocando água e está verificando os pneus. Nos pneus a gente tem um indicador em todos os pneus de TWI, onde indica o limite do pneu. Chegou nesse limite, esse pneu não pode mais estar rodando. Essas são as mais fáceis, mas sempre é bom estar levando para o mecânico de sua confiança para estar conferindo os itens como os pneus, as palhetas de limpador de para-brisa, o alinhamento, o balanceamento do veículo. Felipe, e na parte elétrica, nós como motorista conseguimos analisar alguma coisa antes de viajar para não ter uma surpresa à noite? Sim, é sempre muito importante você estar analisando uma coisa simples, que é pedir para uma pessoa ficar fora do veículo e você lá dentro do veículo pisa no freio. A pessoa vai ver se o carro tiver o black light, ela vai acender a luz no vidro traseiro, no vidro vigia, e vai acender as duas luzes de cada lateral. E a mesma coisa no farol. Você vai ver alguma anormalidade nessa questão. A parte de iluminação, com certeza, um item obrigatório do veículo, é sempre muito importante. Estar analisando também o pneu, principalmente o pneu que está no step, que a gente não tem o costume de estar sempre calibrando. Calibrar esse pneu é muito importante também na prévia de pegar uma viagem. Felipe, nós moramos numa região de muita serra, né? Nós temos a Imigrantes, Anchieta. Existem alguns itens específicos para carros que vão pegar esse tipo de trajeto? Sim, isso é muito importante. Por quê? Por se tratar de serra, o carro tem que estar com a parte de arrefecimento em ordem, em perfeito estado. Normalmente vemos muito carros parados na beira da estrada. É a falta de manutenção no arrefecimento. Ou não colocou o líquido correto, ou tem ali uma bomba de água, alguma coisa desse tipo que não deixa o funcionamento correto e automaticamente esse motor vai aquecer. Revisão pronta, tudo ok, agora é hora de pegar a estrada. E nós iremos ver as condições das vias com o nosso amigo Jefferson Santos. É isso mesmo, Jones, revisão feita, passagens compradas, o próximo destino é aqui, ó, a estrada. Eu estou na região da Pedra Cortada, aqui na altura de Cubatão, e vou conversar agora com o Tenente Garcia, da Polícia Militar Rodoviária, que vai nos dar mais dicas para o motorista que for pegar a estrada aí para o feriadão prolongado. Para nós, os principais cuidados é respeitar a velocidade, os limites de velocidade, né? Orientar a todos os passageiros para que utilizem cinto de segurança, dispositivos de retenção, no caso de cadeirinha ou assento elevatório, e não manusear telefone celular durante a condução do veículo, assim como não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir o veículo. No acondicionamento das malas, os condutores devem evitar cobrir a visão do retrovisor interno, porque ele é essencial para que o condutor consiga dirigir com segurança, tendo a visão dianteira e assim como a visão traseira, além de utilizar os retrovisores laterais. Quantos passageiros em média tem que ter para o veículo para não ter uma superlotação de veículo, assim como o senhor falou do cinto de segurança, a precisão das cadeirinhas para as crianças, né? É um momento que também vem muita criança com os pais aproveitar a praia. Sim, a maioria dos nossos veículos, a capacidade máxima é para 5 passageiros e essa capacidade não deve ser excedida. Todos devem estar com cinto de segurança, cadeirinha de elevação, né, ou a cadeirinha para crianças menores. O que não se deve fazer de forma alguma ao pegar a estrada? Desrespeitar, né, os limites de velocidade. Em caso de neblina ou em caso de chuva, devem reduzir a velocidade. A Polícia Militar Rodoviária pretende aumentar a frota, aumentar o efetivo para a segurança nas estradas nesse feriadão? Com certeza, nós já estamos com planejamento de aumento de efetivo, tanto no início do feriado quanto no final do feriado. E esse aumento de efetivo,
implica em aumento da fiscalização. A estimativa da concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, a Ecovias, é de que na quinta-feira, por volta de 9 horas da manhã até as 2 da tarde, quando será implantada a operação Descida 7x3, a movimentação fica ainda mais intensa, tá? Para o retorno à capital, espera-se tráfego intenso no domingo, por volta de 10 horas da manhã até as 8 da noite, durante a operação Subida 2x8. Do sistema Anchieta Imigrantes, Jefferson Santos. Quarta-feira é o dia do quadro Entendendo Direito. No programa de hoje, o bate-papo é sobre seus direitos ao fazer uma viagem. Não saia daí, voltamos em instante. Voltamos e hoje, quarta-feira, é o dia de você ficar informado sobre os seus direitos. E para tudo na vida, a gente tem que entender que tem direito para tudo. Mas nem tudo a gente fica sabendo. Por isso que nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Dr. Felipe Iga. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Jones? Muito obrigado pelo convite seu, do Douglas, todo o pessoal aqui que está nos bastidores. E vamos tirar um pouquinho as dúvidas do pessoal em mais uma semana aqui no Entendendo Direito. Feriadão chegando aí. E existem alguns direitos que as pessoas não sabem, que é o direito a bordo, né? E antes de você embarcar, tem aquele direito ali, você vai e não fica sabendo. Tem coisas acontecendo que você não fica sabendo, que você vai ser prejudicado e se você não estiver informado, você vai passar desapercebido. Quais são os direitos nessa compra de passagem? Jones, quando a gente vai viajar, o primeiro passo é comprar a passagem, comprar o bilhete para você poder viajar, né? Seja no ônibus, seja no avião. A agência de turismo, a companhia aérea ou a companhia de transporte rodoviário, eles têm que cumprir a oferta que eles forneceram, Jones. Então, por exemplo, eles colocaram no site que o preço vai ser de R$1.000 para aquela viagem. Então, eles têm que cumprir essa oferta, independente das circunstâncias que acontecerem. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas estão procurando o judiciário por conta de companhias, agências de turismo que ofereceram na pandemia alguns pacotes de viagem e hoje não estão conseguindo cumprir com essas ofertas. E hoje em dia, para a gente comprar, só não nesses ônibus intermunicipais, né, que a gente não precisa mostrar uma documentação, um RG, um CPF, um documento que comprove que é você, né? Quais são os documentos necessários hoje para você embarcar? Hoje, Jones, no território nacional, basta o nosso RG, o RG com o CPF. Apresentou o RG e o CPF, você consegue comprar o seu bilhete, sua passagem para você poder viajar. Casos em viagens internacionais ou até intermunicipais, aqui quando a gente pega o transporte rodoviário, você precisa apresentar o documento, como você bem falou. Nos intermunicipais aqui, por exemplo, da região da Baixada Santista, você não precisa apresentar o documento RG. Mas, por exemplo, se você for para São Paulo, você vai precisar apresentar o RG para eles colocarem lá no bilhete que você é o titular daquele bilhete. E nas viagens internacionais, o passaporte para você entrar, né? E dependendo do local, o visto. A gente sabe que quando vai viajar de avião, algumas localidades, Estados Unidos, por exemplo, você precisa do visto para entrar no território americano. Então, o visto e o passaporte válido. Nós estamos falando sobre os nossos direitos, né? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem de estado e aí eu me nego ou não tenho os documentos corretos, a empresa ela pode me barrar? Pode. A empresa, para você entrar dentro da aeronave ou do ônibus, você precisa apresentar o documento. Você não vai entrar no documento se você não tiver, porque tem vários aspectos que eles vão levar em consideração. Por exemplo, se você for um menor de idade, você deve estar acompanhado dos pais. A gente, já antecipando algumas perguntas, já que provavelmente venham a existir, os menores de idade precisam apresentar o documento para poder saber se ele pode viajar sozinho ou não. Então, precisa desse documento obrigatório. Doutor Felipe, eu ouvi certa vez, isso há muito tempo atrás, que uma criança de 10 anos foi colocada em um avião e ela fez uma viagem internacional. E a avó estaria esperando lá no Japão. Mas ela foi sozinha, sem os pais. Os pais aqui no Brasil
e a vovó esperando ela lá no Japão. Isso é fake news ou pode acontecer? Não, pode, Jones. Pode acontecer, só que tem algumas peculiaridades. Crianças até 5, 8 anos não podem viajar desacompanhadas de pais ou familiares próximos. Avós, tios, então eles precisam estar acompanhados, depende de cada companhia aérea. Até 8 anos você precisa estar com esses familiares. De 8 a 16 anos você pode viajar desde que tenha autorização dos pais, reconhecida em cartório, autorização dos 2 genitores falando, você pode sim viajar. E no caso dos 16 anos aos 18 anos, ele pode viajar dentro do território nacional, tranquilo, sem a necessidade dessa autorização. Contudo, se ele for viajar para fora do país, ele também vai precisar dessa autorização judicial na vara da infância e da juventude. Doutor Felipe, tudo ok, tudo correto, tenho os meus documentos, tudo certinho para eu embarcar, fazer a viagem dos meus sonhos. Chegou no dia, não me deixaram embarcar. E aí? Jones, tem acontecido bastante isso, porque as companhias aéreas elas têm feito, mais em companhias aéreas do que no próprio transporte rodoviário. O que acontece? Acabam vendendo mais passagens do que cabem no avião. Então eles vendem mais ticket e você não consegue viajar por conta de que teve o overbooking, como eles falam. Então é uma superlotação do avião, então você não consegue viajar. O que fazer nesse caso? Eles devem fornecer para o consumidor o dinheiro, o reembolso ou a reacomodação desse voo, para você viajar no próximo voo ou depende do que o consumidor quiser. O consumidor não é obrigado a nada. Que fique bem claro isso, o consumidor não é obrigado a aceitar o que a companhia aérea vai impor. Mas, por exemplo, você quer viajar, precisa viajar para o Rio de Janeiro amanhã e só tem um voo daqui a 3 horas, eles têm que te colocar nesse voo das 3 horas, não importa como eles vão fazer administrativamente, mas se tem esse voo e tem disponibilidade, você deve estar nesse voo. E existe também aqueles casos de cancelamento, está acontecendo muito cancelamento, atraso de voo e tipo assim, foi cancelado o meu voo, foi cancelada a minha viagem e eu não tenho onde ficar, vou ficar ali no aeroporto, vou ficar ali a nau ali naquele espaço onde eu não conheço. Não. Jones, a ANAC ela tem uma resolução que caso ocorra o cancelamento ou atraso dos voos, eles prevêem algumas possibilidades. Caso tenha 1 hora de atraso no voo, eles devem fornecer meios de comunicação. Então, internet, telefone, eles devem fornecer para o consumidor. 2 horas de atraso, eles devem fornecer alimentação também, Jones. Um voucher ou às vezes até um restaurante que a própria companhia aérea tenha dentro do aeroporto para que o consumidor consiga se alimentar. Até 4 horas, entre 2 horas e 4 horas, eles são obrigados a dar acomodação dentro do aeroporto ou até mesmo fora do aeroporto. Por exemplo, nós somos da Baixada Santista, a gente tem que subir até São Paulo, então a gente não reside lá. Então eles devem fornecer, por exemplo, um hotel para você pegar o seu próximo voo. Passou de 4 horas, Jones, eles devem fornecer essa reacomodação, reembolsar ou fazer a realocação desse voo. E o consumidor pode ter alguns benefícios, como por exemplo, ganhar direito a passagens aéreas, a milhas. Então, ele tem esse direito de ter esse benefício pelo atraso ou cancelamento do voo. Existem muitos palestrantes que viajam com hora marcada, tipo, não vão, às vezes, um dia. O cara fez deu uma palestra aqui, aí tem outra lá, então, no mesmo dia ele tem que fazer 2 viagens. Vamos levar nesse ponto, só um exemplo. Mas aí eles não perdeu esse voo, foi cancelado esse voo dele. E assim as agências, né, as agências de viagem, ou até mesmo as grandes companhias, querem reembolsar ele, querem ajudar ele. Mas ainda assim o cara não quer
nada, ele consegue direitos, tem direitos para isso? É que é muito subjetivo, né, Jones? Cada um vai entender a peculiaridade do seu voo. Às vezes é um voo a trabalho, por exemplo, como você mesmo citou, as pessoas necessitam estar naquele voo, pegar aquele voo. E caso não tenha um outro voo em outra companhia aérea, ele tem direito à indenização. Ele pode procurar, por exemplo, o judiciário, se o consumidor não estiver satisfeito do que a companhia aérea te fornecer, por mais que ela te forneça o que seria o mínimo que a ANAC prevê, você pode procurar sim os seus direitos judicialmente, ou até mesmo com uma reclamação na ANAC ou no PROCON. Abrir essa reclamação, caso não tenha essa resposta positiva nessa fase extrajudicial, aí entrar com o processo judicial, procurar um advogado de sua confiança e entrar com esse processo. Doutor Felipe, estamos chegando já no final do nosso quadro. Você tem um conselho para que ninguém seja pego de surpresa nessas horas, nessas viagens, para ter a viagem dos sonhos? Olha, Jones, toda precaução nunca é demais. Então, tudo que você puder fazer para você se resguardar, você deve fazer. A gente sabe que cartões de crédito têm alguns seguros de viagem. O seguro viagem não é algo muito elevado, perto do valor das passagens, por exemplo. Então, fica a dica também para você contratar esse seguro viagem. Outro ponto crucial, Jones, seria o das bagagens. Os das bagagens, por quê? Você vai despachar alguma bagagem, principalmente nas viagens internacionais. Hoje nas nacionais eles até estão cobrando pelo valor, teve essa mudança na legislação que eles estão cobrando para você despachar a bagagem. Viagens internacionais tem algumas malas que podem ser despachadas. Então, caso você vá despachar sua mala, identifique, tire uma foto dela, do estado de conservação dela, porque a companhia aérea tem obrigação, tanto a companhia aérea quanto a de transporte rodoviário, tem obrigação de devolver a mala para você do jeito que você entregou a eles. Então, se a mala está intacta, novinha, eles têm que devolver a mala intacta e novinha. Não pode devolver com uma roda quebrada ou quebrada, rasgada, aberta. Não pode isso acontecer, Jones. Então, fique ligado para que você não seja pego de surpresa, viu? Essas informações são muito boas. Ainda mais nesse tempo que nós temos um feriadão aí, para as pessoas não serem pegas de surpresa. Doutor Felipe, obrigado pela sua presença aqui, pela sua contribuição com os nossos telespectadores, viu? Imagina, Jones, eu que agradeço o convite, conseguir tirar essas dúvidas do pessoal. É difícil, às vezes, a pessoa saber quais são os seus direitos. Procure, leia, veja jornais, saiba dos seus direitos para quando você estiver numa situação dessas, não ser prejudicado e as companhias aéreas ou o transporte rodoviário impor alguma coisa que você não obrigatoriamente deva aceitar. Lembrando a você que aqui você fica sabendo direito. Nossas últimas notícias ficam por aqui e amanhã a gente volta.